responsáveis pelos funkeiros mirins, crianças que cantam e dançam funk, são alvo de inquérito do Ministério Público que investiga a suspeita de violação ao respeito e à dignidade desses menores. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da OAB São Paulo o presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo, Ricardo de Moraes Cabezon. Doutor Ricardo, muito obrigada pela presença. E o que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê nesses casos em que adultos, por vezes os próprios pais, divulgam na internet vídeos de seus filhos menores cantando e dançando músicas com apelo sexual, doutor? Eu primeiramente agradeço a oportunidade, né? O ECA, ele diz o seguinte, que sobre a criança e o adolescente vigora um princípio chamado princípio da indisponibilidade dos direitos. Então, o pai ou a mãe não pode fazer o que quiser do seu filho. Para exposições como essas, para que eles participem, por exemplo, de um show de calouros, num concurso de beleza, programa de televisão, eles precisam previamente submeter ao Poder Judiciário, né, um pedido de autorização, informando do que se trata, se é algo que vai ali somar a criação, se vai ser algo que vai colaborar para a sedimentação de valores morais ou não, conciliável com a escola, para que então, analisado previamente, ou seja, antes da ocorrência, né, nós possamos ter a autorização para então, por exemplo, nesse caso, entoar uma música, gravar um vídeo, e não é o que aconteceu. Então, nesse sentido, o Estatuto, o que ele prevê? Ele, a partir do momento que está frustrada toda esse filtro prévio, né, verificando-se que se trata ali de uma situação que é extremamente nociva à formação da criança, seja por sedimentar valores morais deturpados, como ali o rebaixamento da imagem da mulher, apologia ao sexo, né, a questão da banalização do sexo em si, né, do ato sexual, a questão da exaltação de facções criminosas ou poder bélico de determinado grupo criminoso, esse tipo de situação detectado não só tem ali um elemento para que se impeça, um elemento legal para que se impeça a ocorrência, a continuidade desse fato, como também que se coloque a criança ou o adolescente, né, em uma medida de segurança, na qual pode se inserir os pais. O que seria essa medida de segurança? Quando nós temos um caso como esse, a criança ou adolescente, ele fica deslumbrado muitas vezes com o sucesso, com aquela vida nova, com aquele pseudo-glamour. Então é necessário que esta pessoa, a partir de então, tenha um acompanhamento, por exemplo, psicológico permanente. E os pais, eles podem ser responsabilizados em que medida, doutor? Olha, os pais eles podem sofrer diversas sanções, né? Desde ter ali que também no acompanhamento psicológico com a criança, a perda do poder familiar, a destituição do poder familiar, a perda da guarda em caso de guardião, a colocação da criança em família substituta, né, como também ter que prover eventual tratamento para a criança ou para o adolescente. Mas o pior de tudo isso, Vanessa, é que nesses casos, nós temos uma transposição da infância, né? E aí é algo que não volta mais. Não dá para trazer a inocência da criança de volta, ela já é uma pessoa diferente. Então todo o trato, o tato que nós possamos empregar nesse caso, ele é pouco, porque na maioria dos casos a própria vítima que é auxiliada, ela se vê como perseguida, injustiçada. Ela não quer essa ajuda, né? Ela quer continuar fazendo sucesso e ganhar o seu dinheiro. Além dos pais, doutora, as produtoras que investem, lucram inclusive com esse mercado, podem ser responsabilizadas? Podem sim. Podem porque, na verdade, elas são parte de um grupo, né? Então, são células ali de um organismo explorador da criança. Então, nós temos hoje, por exemplo, problemas homéricos em que produtores muitas vezes estão ligados a crime organizado e aquelas letras que primeiramente eram entoadas apenas, por exemplo, denegrindo a imagem da mulher ou enaltecendo, exortando ali a prática do ato sexual, elas são substituídas para letras que
como eu falei no começo, enobreçam determinada facção, enfim. E aí os pais não querem. Né? E aí é que entra, por exemplo, esta pessoa que está financiando e fala, não, mas peraí, não tem querer, ele está comigo. Então é importante observar, sim, que esses produtores, todos aqueles que exploram, que vai desde o site, que acaba colocando a imagem, a produtora, aquele sujeito que está organizando um show, todos eles são passíveis de enquadramento legal. E esse tipo de situação configura exploração do trabalho infantil, doutor? Isso é uma excelente pergunta, porque no Brasil nós não temos tipificado, ou seja, previsto como crime, o trabalho infantil. Né? Nós somente podemos falar que é crime quando há uma exploração do menor, seja para tráfico de drogas, para exploração sexual, quando nós temos a sua redução à condição análoga, similar à de escravo, né? Ou então quando para tráfico de pessoas. Nesses casos é sim crime. Entretanto, hoje já temos uma parte da doutrina se pronunciando que, como em alguns bailes funks, ou até mesmo fluxos em que há apresentação de menores, ali entoando essas músicas, há simulação de ato sexual e, em alguns casos, até um estágio de muito além disso, né? Porque nós temos efetivamente a prática do ato sexual, em alguns casos, pode ser enquadrado sim como exploração sexual de menores, porque essa erotização, muitas vezes, é o que vai dar ibope para a pessoa. Então, há entendimentos hoje também, tá, de que nós poderemos levar até para esse lado criminal da exploração, que é muito severa a legislação, né, para poder coibir esse tipo de situação. Muito obrigada. Conversamos com o doutor Ricardo de Moraes Cabezon, que é presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada pela contribuição, doutor. Só queria aproveitar esse espaço e dizer a você que nos assiste que, caso você tenha conhecimento de algum fato dessa natureza, que encaminhe para a comissão, né, as informações, porque o mais difícil para nós é saber aonde quem é a pessoa, qual é o estado da federação em que está ocorrendo a violação. Então, se tiver informação sobre esse tipo de ocorrência, não deixe de nos informar para que nós possamos fazer parte também da solução de algo que acaba se proliferando e tido ali por muitos jovens como algo desejável, e não deveria ser. Obrigado. Obrigada, doutor. Continue acompanhando a Web TV OAB.